Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas e hoje o nosso especial de Natal. Deixa eu só falar com os nossos queridos amigos que estão aqui que nós estávamos fazendo a leitura do livro A Caminho da Luz e hoje seria a leitura de mais um capítulo, mas com um motivo mais especial do que esse, a gente não vai fazer, porque hoje é o nossa quarta-feira próxima do Natal, e é lógico que a nossa casa espírita, nosso celeiro de luz, iria fazer alguma coisinha para que, de alguma maneira, os bons espíritos possam entrar em nossos lares, em nossos corações, nos ajudando como eles sempre fazem. Então, como de costume, eu vou dar aquela olhadinha para ver quem está aqui e dar o boa noite para cada um de vocês. Rosiane, boa noite, Rosiane. Tudo bom? Obrigado pela sua presença aqui, dando boa noite para gente. Regina, boa noite para você também. Marisa, minha irmã, boa noite. Patrícia Valente, boa noite. Como é que você está? Espero que todos aí estejam muito bem. Vália, minha querida, boa noite para você, Vália. Denise Ferraz, boa noite. Sempre bom estar aqui com você também, Denise. Gosto muito da sua filha, hein? Vivian, boa noite, Vivian. Que Jesus nos abençoe. Silvia, boa noite, minha amiga Silvia. Espero que vocês estejam muito bem aí também. Luciane, boa noite, Luciane. Albertinho, daqui a pouco vai estar aqui com a gente, já mandou uma boa noite pra gente. Daqui a pouco ele também entra ao vivo. Sérgio, como é que você tá, meu amigo Sérgio? Manda um beijo pra sua irmã. Beijo pro Bernardo, que eu gosto muito dele. E eu acho que já podemos convidar os nossos convidados. Bonito, né? Convidar os convidados. Saiu muito bem essa frase. Para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo especial de Natal. E vocês vão ver que hoje não tem nada programado. Claro que a gente se prepara um pouquinho, mas a regra geral é que saia tudo do coração para que seja bastante espontâneo e que as antenas dos nossos convidados estejam bem ligadas ao plano espiritual e que sirvamos de alguma forma desse contato lá de cima com as nossas famílias aqui da Terra. Então eu vou colocar aqui e vou convidá-los, porque já estou com saudades deles. Minha amiga Ana, tudo bom? E meu amigo Alberto, como é que você está? Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Boa noite, pessoal. Mais uma noite aí em torno de um bate-papo do nosso querido Jesus. E vamos deixar a coisa rolar suave e com as inspirações únicas do amor de Deus. Vamos lá. E É hoje, com essa você, né? noite de quarta-feira, né? Chegando bem próximo de Natal, a gente já vai sentindo, né, uma emoção que é diferente. É como se o nosso mestre se aproximasse do planeta e todos nós percebêssemos, de alguma forma, a grandeza, né, o amor que ele nos envolve. E aí, essa é a minha primeira pergunta. Vocês sentem isso também ou eu estou aqui viajando? Porque eu sinto perfeitamente esse clima modificando nas nossas vidas. Sentimos sim, Leco. Como a gente consegue nessa época pensar mais nele, a gente acaba que a gente consegue perceber mais essa vibração de amor, que na verdade está à nossa disposição o tempo inteiro, mas precisa desses momentos especiais para que a gente consiga acessar melhor e sentir, como você falou, essa diferença no ar. E você, Albertinho? Eu vejo como o Chico Xavier, o Humberto de Campos,
Eles colocaram para nós que, nesse período, Jesus vem ao orbe azul, né? Vem e fica transitando nesse planeta. Então, acho que é o que a Ana colocou, ela colocou muito bem, e nós sentimos. Algo toca mais os nossos corações. Não é simplesmente olhar para a manjedoura e ver, né, a luz, a estrela, ver aquela. Não, só em falar em Jesus, aqui a gente já começa a sentir na pele essa sintonia. Então, realmente, você está certo, Léo. Nós sentimos sim. E eu sempre percebo também que, de alguma forma, vai chegando próximo do Natal, e algumas vezes nós, como seres humanos, ainda muito falíveis, nos distanciamos um pouquinho do espírito natalino na sua essência. A gente fica preocupado em comprar presente, em fazer um jantar legal para a família, né, em confraternização, e acabamos esquecendo um pouquinho do aniversariante, né? E quando o Albertinho me ligou e propôs esse momento de reflexão natalino, eu pensei assim, poxa, que coisa maravilhosa, porque Natal, por mais que a gente goste de Papai Noel, de presentes, a festa não é dele, né, do Papai Noel, a festa é de Cristo. Então eu acho que temos que fazer um esforço para que não se perca e nem diminua o interesse na história do Cristo, na vida, no exemplo, na doação, né, em todo o amor que ele tem por nós. E Natal é um momento muito mágico, porque é aquele momento que, para mim, é o momento de maior doação de Cristo para toda a humanidade. Porque muitas vezes a gente analisa a morte dele e enxerga a morte como a maior doação, né? Mas eu fico imaginando a grandeza espiritual de Jesus e esse preparo de tanto tempo, de tanto sofrimento para conseguir encarnar num corpo simples, de matéria tão densa. Essa foi, acho que, a grande doação dele para a gente, a vinda, né? Claro que a crucificação é simbólica e a gente percebe toda a dor e o sofrimento, mas a doação, a abnegação, o desprendimento dele para vir, para mim, é muito maior. Por isso que, para mim, o Natal é o momento que precisamos muito, muito pensar nele com o coração cheio de gratidão. Leco, eu acho que esse aí foi mais ou menos o que eu fiquei pensando quando o Alberto me ligou anteontem, chamando para a gente bater esse papo, né? Eu fiquei pensando no quanto é importante relembrar, né? Fiquei pensando muito nisso, relembrar, contar e recontar histórias. Eu penso que desde que nós, como humanidade, tivemos condições assim de organizar nosso pensamento, de nos expressar, o que vem se repetindo por todo esse tempo, esse hábito de se reunir em família, se reunir entre amigos, se reunir num clã, no começo, para contar histórias, né? Hoje, a gente, sem perceber, a gente às vezes vê um filme mais de uma vez porque deseja estar novamente naquela ambiência, passar por aquela emoção. Quando a gente conta novamente as histórias em família e amigos, a gente conta para nos fortalecer, para nos emocionar, para sentir de novo aquela alegria, para celebrar aquela vitória. E estar aqui hoje é também se reunir, né? Não em volta do fogo, mas com a ajuda da internet, né, que nos conecta estando aqui, cada um em pontos distantes, cidades distantes, e contar novamente essas histórias, falar novamente, falar mais uma vez, mais um ano falar de José da Galileia, de Maria de Nazaré, de Jesus, porque traz para nós o sentido do que é realmente essa semana, chegando no ponto que você falou,
o que é essa semana, o que é o Natal, qual o significado verdadeiro. É preciso que a gente faça isso sempre, que muitas e muitas vezes, por muitos e muitos anos sempre, a gente se reúne e relembre mais uma vez cada um desses personagens, cada um desses momentos, para que nunca se apague em nós o significado do que você acabou de dizer, da grandiosidade, né? Nos falta palavras para valorar o que foi Jesus ter estado entre nós aqui na carne, na matéria, para nos ensinar, né? Como uma mãe zelosa faz com um filho pequeno. Olha como é que eu estou fazendo. Faz assim. Olha, não estou indo por ali, não vá por ali. Mas se você for, se você cair, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou repetir até que você compreenda. Jesus, vindo à Terra, ele fez isso conosco, né? Ele veio como um governador planetário na simplicidade de um corpinho, como o nosso, começando com um corpinho de criança, né, como nós começamos, né, nessa humildade, ao mesmo tempo nessa grandiosidade, e isso precisa ser celebrado e relembrado, né, e eu penso que esse é o sentido do Natal, né. Não sei se o Alberto quer falar alguma coisa. Eu escutando e você colocando, Ana, você falou do... Eu estou achando muito baixo você, Alberto. Você está ouvindo bem, Ana? Também. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo. Não, agora tá bom. Tá melhorou? Melhorou. Melhorou. Ok, Leco. Eu, ouvindo a Ana e você, Leco, ela falou do corpinho de Jesus, né? E esse corpinho é representativo, né? Ele chegou aqui, ele com um espírito, você fazendo as suas lives, né? As nossas lives do SENC, do A Caminho da Luz, você colocou que ele participou da formação do planeta lá através de Emmanuel, fazendo a colocação no livro A Caminho da Luz. Olha só, ele participou da formação do planeta. Eu anotei aqui o livro A Caminho da Luz. Jesus é o governador da Terra. Antes de existir o planeta, ele participou de sua formação, ou seja, formação e manutenção, que até hoje ele dá essa manutenção para todos nós. Ele é responsável pela população encarnada e desencarnada e participa da comunidade dos espíritos puros. Eu estava conversando com a Aninha que ele confia, nós confiamos nele, mas ele confia em nós. Para ele retornar, né, em uma estrebaria, manjedoura, e sair do orbe azul num momento abraçado numa cruz, ele representou para todos nós algo que atualmente nós estamos atravessando, que são os desafios. Ele está sempre investindo em nós. Ele não perde essa vontade de... eu confio no Alberto, mas ele, às vezes, ele dá passos errados. Mas, Alberto, aí vem uma mensagem, aí vem uma palestra, vem um amigo falar com você e você começa, opa, eu tenho que fazer o caminho de volta. Ele faz essas colocações no Evangelho. Ele pega Pedro, que estava sempre, né, Jesus, eu te amo, mas ele ficava mais no canto, né? Tinha momentos que ele, você conhece Jesus? Ele, opa, ele calou para ficar perto de Jesus, Pedro. E Jesus, isso não abalava Jesus. Ele foi até Paulo, né? Paulo, por que me persegues? E não abalava Jesus. Ele olha para Magdala e Magdala depois se transforma naquela que falou, ó, Jesus sobreviveu, sabe? Tomé desconfiava, e ele confiava em Tomé. Isso tudo é simbólico. Então ele confia também no Alberto, na Ana,
no Leco, em todos que estão nos assistindo. Ele confia nessa população. Então, a Aninha estava falando, eu estava analisando dessa maneira, essa confiança de nós confiarmos em Jesus e Jesus confiar em nós. E só para terminar, senão eu me estendo, a Joana, ela vem dando assim uns toques muito bons para a gente. Quando o Alberto dá o primeiro passo errado, o segundo passo errado, ela vem te reeducando psicologicamente para você se centrar, para você melhorar e saber que, opa, faz parte também do aprendizado, né? Você olhando para o que nós acabamos de falar, há 2000 anos, Zaqueu era aquele homem importante, e depois ele se transforma, né, em outras personalidades do amor. Então, o tempo. Nós temos que aprender a lidar com o tempo. E eu deixo essa parte para a Aninha falar um pouco agora. Você estava falando da confiança, né, daqueles em que Jesus confia, né? E eu pensando aqui em José da Galileia e Maria de Nazaré, porque foi essa mocinha que Jesus escolheu para ser sua mãe, e foi esse rapaz um pouco mais velho que Jesus escolheu para cuidar dele e para cuidar de Maria, enquanto ele era um bebezinho, enquanto ele estava frágil, Maria também com a sua fragilidade feminina, né? Principalmente naquela época, né? E ele escolhe esses dois espíritos nobres, esses dois espíritos elevados, para recebê-lo aqui, confia neles para cuidar dele enquanto ele está frágil, né? Eu acho muito interessante, porque nós também recebemos na nossa encarnação aqueles que vão zelar por nós, que vão cuidar de nós, que vão nos orientar, encarnados e desencarnados. E estes foram escolhidos por Jesus para, enquanto ele estava naquela condição de fragilidade, zelar pela sua proteção, pela sua educação, né? Nós vemos principalmente José da Galileia como um trabalhador, como um homem de uma abnegação silenciosa, porque se sabe muito pouco dele, tem muito pouco dele nos evangelhos, né? Em Mateus tem pouquinho, Lucas tem mais um pouco, porque Lucas conversou muito com Maria, a pedido de Paulo de Tarso, né, para escrever o que seria o seu evangelho, então tem mais um pouquinho. Então nós vemos sempre José com um caráter nobre, né? Maria procura José e conta para ele do aviso do anjo, né, de que ela engravidaria, né, por obra divina, e que receberia aqui o Senhor de todos nós, né? E José não desejou, ele pensou em repudiar Maria, mas não teria coragem de fazê-lo, porque ela sofreria uma pena, que na época seria a lapidação. Então ele apenas pensou em repudiar secretamente para que ela não sofresse nada. Você imagina naquela época. E depois ele tem a visita de um anjo no sonho que explica para ele que ele não temesse, que ele recebesse Maria como sua esposa, porque aquilo ali era uma obra divina, né? E o Salvador de todos nós chegaria através dessa obra divina, que ele não temesse recebê-la. E José aceita. E mais de uma vez acontece esse fenômeno com José, da mediunidade, em que ele recebe através de sonho orientação. De outra vez foi quando precisou fugir para o Egito, porque Herodes havia mandado matar todas as crianças de até 2 anos, buscando matar esse rei dos judeus, que ele teve notícia de que teria nascido. Então nós vemos pouco, eu estou falando um pouco de José, porque nós falamos muito e muito justamente de Maria Santíssima, mas ele foi esse pai silencioso, amoroso, que educou, que cumpriu os preceitos, que levou Jesus à Páscoa em Jerusalém, quando era necessário, que cumpriu os preceitos da lei, quando foi com Maria grávida, lá para Belém, porque era a época do recenseamento, e o recenseamento não era por domicílio, era um recenseamento por local de origem, então as pessoas se dirigiam ao seu local de origem para passar pelo processo do recenseamento, como acontece até hoje aqui com a gente. E aí
quando chega lá, já está perto de Maria dar à luz, e ele é aquele pai amoroso, escolhido por Jesus para zelar por ele e por Maria, que procura um lugar numa cidade lotada, que não consegue uma hospedagem, que acaba conseguindo uma estrebaria, que foi uma coisa tão bonita, perto dos animais, perto da natureza, um lugar quentinho, um lugar onde não batia vento, uma manjedoura onde Maria pudesse depositar seu filho. Então, é muito importante lembrar deles, é muito importante, né? Essa semana é para isso, para nós lembrarmos, né? E eu fiquei pensando muito em um momento, em um momento assim que a gente vive, acho que sempre existiu, talvez hoje apareça mais por causa de redes sociais, de tantas vaidades, de tanto mostrar, a gente observar a nobreza dessa silenciosa abnegação de José ao longo da vida, é muito bonito, é muito inspirador, né? Eu não fiz pesquisa nenhuma, não sei das próximas encarnações dele, da trajetória dele como espírito, mas sem dúvida um espírito nobre, não poderia ser de outra forma, senão Jesus não teria escolhido para uma missão desse porte, né? De recebê-lo como filho, filho pelos laços do amor. E eu lembro, Ana, de um texto que eu li Fala. uma vez num dos livros de Chico Xavier, que é o Boa Nova, psicografado ditado pelo espírito Humberto de Campos, onde fala um Isso. pouquinho sobre a infância de Jesus, né? Porque quando a gente lê o Evangelho, principalmente o de Lucas, é que você tem mais detalhes sobre a infância de Jesus, porque como a Aninha falou, Lucas ele acabou entrevistando Maria e fazendo um trabalho de repórter, né? Mas tem muito pouca coisa. E nesse livro de Humberto de Campos, ele cita uma passagem que eu achei extremamente interessante, porque a gente fica conjecturando o que Jesus fez até os 30 anos de idade. Ah, estava com os essênios estudando, aprendendo. E o que no livro diz é que Jesus estava trabalhando silenciosamente, dando o exemplo para todos que, ó, temos que trabalhar. Escondidinho ali, trabalhando como porque as pessoas falam, né, que José e Jesus eles eram carpinteiros, mas a história hoje em dia está dizendo que era muito mais, é como se eles fossem pequenos construtores. Aquele faz tudo. José construía casa, trabalhava com carpintaria, fazia de tudo. E nesse momento da história, Maria estava muito preocupada que Jesus era muito à frente do tempo e queria que José colocasse ele para trabalhar no templo, para que ele aprendesse, né, as escrituras. E Jesus falou: nada disso. Eu quero ficar trabalhando aqui com a marcenaria, com a construção com meu pai. Eu preciso simplesmente trabalhar silenciosamente. E isso é um exemplo maravilhoso, porque muitas das vezes a gente quer fazer grandes obras, nós queremos modificar o mundo. E Jesus, aquele que realmente modificou o mundo, durante muito tempo, optou por trabalhar silenciosamente, anonimamente. Então, por que nós, que não somos nada, queremos fazer grandiosidade, né? Então, eu acho que esses exemplos são bons para que a gente perceba que, muitas das vezes, o pequeno trabalho do dia a dia, cuidar da família, ser uma pessoa de bem, sem grandes alardes, sem postar tudo no Instagram, no Facebook, sem escrever nada no Twitter, esse é o caminho. E só para complementar, né? Quantas vezes a gente vê, e aí não vai nenhuma crítica porque eu também faço, grandes posts mostrando coisas maravilhosas que realizamos nessas plataformas digitais. Jesus, como o Alberto falou, aquele que formou o planeta Terra, aquele sol, aquela estrela que reduziu de tamanho para reencarnar, ele optou, no seu planejamento, vir numa manjedoura. Nada mais simples. Não foi num berço de ouro, não foi na ostentação, não foi nada disso. Ele mostrou justamente que o verdadeiro caminho da evolução é a simplicidade. A simplicidade, sim, é o último grau da sofisticação. Sem nenhum tipo de pompa, né? Isso, pra gente, é um exemplo profundo que ele poderia ter escolhido tudo, mas não. Foi algo muito. Nada seria mais simples do que aquele nascimento. Eu vejo, Leco, isso que você acabou de falar, junto com a Aninha, voltando de novo
né, ao Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 1, tem a escala espírita que a gente estuda, que tem ali os espíritos de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. Nós estamos enquadrados aqui na terceira ordem, espíritos Que imperfeitos. dirá a quarta. Dizem que é a quarta ordem. E Jesus, espíritos puros, né? O que nós já falamos aqui no nosso querido Jesus, mas ele não sofria essas influências. Ele não precisava, como vocês colocaram, de atravessar, passar por tudo isso. Então, esse amor dele é tão grande por nós que realmente vale a pena nós pararmos para analisar, nós, seres humanos, analisarmos esse exemplo desse homem, desse espírito, que ele vem dando para nós o lado positivo, o lado bom ânimo. E no momento que nós estamos vendo muitas pessoas passando necessidades, fome, desemprego, o desamparo, às vezes tem pessoas que não têm ninguém para conversar, e é nesse momento que Jesus, essa figura, ele mostra para todos nós que todos nós vamos ter nossos desafios. Falamos de Joana, mas vamos falar de André Luiz também. André Luiz vem mostrando na sua sequência de livros as encarnações. Se o Alberto tratou mal o Leco e a Ana e fiz mal a vocês, e com certeza em uma outra encarnação, em uma outra vida, em uma outra roupagem, o Alberto vai ter que quitar isso com amor e por amor. Isso é que é para nós, que nós possamos, né, ter isso em mente. Várias situações estão acontecendo, como nós falamos, mas tudo passa. Ensinamento do Chico Xavier para todos nós. Tudo passa. Num dado momento, a coisa melhora. É aí que você tem que se agarrar. Opa, está melhorando. Sabe? Então, o comportamento, para nós, ainda é esse, né? Nós estamos caminhando, mas ainda temos que saudar algumas situações do passado para poder dar um passo, e Jesus é essa luz lá na frente. Eu não falo no final do túnel, não. Ali na frente ele está e nós estamos tentando nos agarrar. É a nossa esperança. É mais ou menos isso. Você falou, Albertinho, que tudo passa, né? Que Chico Xavier uma vez nos disse isso. E eu lembro exatamente da história. Tem até num dos nossos vídeos aí na nossa página do YouTube, no Facebook, sobre esse conto onde Maria de Nazaré que mandou esse recado. E aí eu gostaria que a Aninha, se possível, falasse um pouquinho para a gente sobre o papel de Maria de Nazaré nessa noite de Natal, a importância da nossa Mãe Santíssima nesse período tão especial da humanidade. É com você, Aninha. Eu estava pensando aqui exatamente nela, né? A internet está ruimzinha, tá? Se eu falhar, aí vocês me falam. Pensando exatamente nela, da mesma forma que a gente pensou um pouquinho em José naquela época, naquele começo, né? Tendo essa coragem, né? Esse amor, e recebido Jesus como filho, recebido Maria como sua esposa, em toda aquela circunstância que até hoje, para muitas pessoas, seria uma coisa complicada de se resolver, e com o amor e com o espírito de nobre que ele era, né? Ele deu conta disso, né? Muito, muito, muito honradamente. E pensando nessa jovenzinha Maria também, que era uma mocinha muito nova, né? E ter notícia através desse anjo, né? Desse espírito superior, de que ela engravidaria sem estar casada, né? Sem nunca ter coabitado com José, como diz na Bíblia. E
ela, depois da explicação do anjo, repetir aquela frase que é tão, dizer aquela frase que é tão bonita para nós, né? Eu sou a serva do Senhor, que seja feita em mim segundo a sua vontade. E receber aquele filho, um pouco tempo de passar por todas as dificuldades que passaram, a fuga para o Egito, ela encontra com Simeão logo no comecinho, acho que Jesus nem tinha nascido, e ele profetiza, entre outras coisas, que esse filho, esse Jesus, seria o condutor de todos nós, né, o Filho do Altíssimo entre nós, o Messias, o Salvador, mas que ele também seria para Maria uma espada que transpassaria seu coração, né? E Maria também sofre muito, né? Maria se despede do seu filho, né? Muito jovem, em grande sofrimento, mas Maria segue. Maria tem uma tarefa. Maria tem uma tarefa junto aos apóstolos. Maria tem uma tarefa junto à humanidade, né? Recebendo Jesus, ela não é apenas mãe de Jesus, ela é mãe da humanidade, é mãe de todos nós, né? É Maria quem recolhe Judas das regiões de sofrimento depois do suicídio, tempo depois do suicídio, já falamos disso aqui em outro estudo, e organiza esse hospital, né, na erraticidade que recebe amorosamente os suicidas, também já falamos disso, planeja suas encarnações. Então, eu penso que a gente deve voltar os nossos olhos para essa mãe nos nossos momentos de necessidade, mas que a gente também deve se espelhar na fortaleza dela, né? Porque a gente também tem nossas perdas, a gente também tem nossas despedidas, as nossas dificuldades. Partiram também, por hora, por um pouco, para longe de nós, amores nossos, né? Mas nós, como Maria, temos nossas tarefas, temos o que realizar, precisamos seguir como ela, né? Construir como ela construiu a trajetória dela, né? Como espírito nobre que é. Então, Maria é exemplo para nós de tantas maneiras diferentes que a gente teria que passar muito tempo aqui refletindo sobre ela, ainda não alcançaria, né, o porte desse espírito nobre. Esse espírito nobre que a gente pode chamar de mãe, né? E que está conosco, como nosso Mestre Jesus também. Eu fico sempre pensando que existem muitas histórias que acabaram esquecidas porque não foram contadas, não foram escritas, né? E que o exemplo de Maria é muito maior do que chegou até as nossas mãos. Mas, para mim, chegou algo que foi o mais importante de todos. É Maria, de alguma forma, ela estar de frente à cruz, ver tudo o que passou e não ter jogado tudo pro alto. Porque provavelmente o nível de entendimento de todos ali em relação à figura de Jesus era muito baixo, né? Então, quando você acha que vai receber na sua família, né, na sua proximidade, o, o Deus, né? Vamos usar uma palavra que os católicos utilizam, né? O Deus encarnado. Você nunca vai acreditar que esse Deus vai perecer numa cruz de maneira tão infame. Nunca. E de repente, tudo aquilo que foi construído em volta desse imaginário que às vezes é realmente mundano, achar que ele ia ter algo de especial no sentido da sua passagem para a vida eterna, ou que Deus iria intervir naquele momento, ó, você vai sair vitorioso, porque dentro desse pensamento mundano, para muitos ali, Jesus não saiu vitorioso. Mas a gente tem que enxergar de uma maneira muito... Hoje a gente consegue enxergar de uma maneira muito espiritual, onde a vitória dele foi deixar esse legado até o último segundo da sua existência, do perdão à humanidade. Mesmo com todas as bobagens que a gente fez, ele perdoou a gente no último segundo. Então, dentro de uma ótica espiritual, Jesus é o mais vitorioso.
E nesse momento eu consigo enxergar que Maria, 2000 anos atrás, percebeu isso. Porque ela em nenhum momento blasfemou, nenhum momento duvidou, ela aceitou os desígnios de Deus, apesar de, e aí dentro da minha análise, né, que pode estar completamente errado, apesar de não entender exatamente qual é o planejamento divino qual era a dimensão, né? Hoje, 2000 anos depois, nós estamos conversando sobre ele. Então é um projeto para toda a história do planeta. Não é um projeto assim para 10 dias, um mês, né, um ano. Não, é um projeto para toda a história do planeta. Então tinha que ser algo muito impactante para realmente transformar a vida de todos nós. E aí eu olho para Maria, uma jovem, ainda muito jovem, né, porque ela devia ter uns 40 e poucos anos, e ao mesmo tempo não negando, ela aceitando, ela continuando com a fé dela. Era muito grande o espírito dessa mulher. Para ser escolhida para uma posição dessas, não podia ser de outra forma, né, Neto? Ela já estava preparada, né? Uma vez, você me lembrou de uma pergunta que me fizeram em algum estudo. Mas por que Jesus teve que partiu tão cedo? Por que tinha que ser daquela maneira? O que ele deixou para nós, né, com aqueles 3 anos ali de vida pública, de ensinamento, são ensinamentos que em vidas a gente não vai conseguir assimilar, que dirá vivenciar, é a potência de um espírito puro que consegue, em X anos, fazer um trabalho que é para a humanidade, né, para todas as humanidades, né, que terão acesso às palavras dele, que estarão reencarnados aqui no nosso planeta, sejam daqui, sejam vindo de outros por alguma necessidade. Então, o que ele deixou, a gente não tem condição de valorar, de dimensionar, né, em 3 anos. Foi muita coisa, né? E essa pessoa também me perguntou, e por que partir daquele jeito? Ele sabia? Aí na época respondemos assim, olha, eu, por exemplo, se eu observar uma pessoa fazendo determinada coisa, uma determinada circunstância, eu sei mais ou menos no que aquilo ali vai dar, depende da pouca visão que eu tenho. Então, com a visão de Jesus, que a gente não consegue nem imaginar o que é claro que ele sabia que aquela era a pena da época e que, sendo ele quem era e fazendo o que ele fez, realizando o que ele realizou, agindo como ele agiu, provavelmente ele estaria contra todas as leis vigentes ali, ia incomodar muito e haveria uma reação. Então, é claro que Jesus sabia, ou pelo menos tinha ideia, de que tudo se passaria daquela maneira, mas ele não precisava de tanto tempo. A gente que precisa de muito tempo, a gente tem que falar muito para expressar, às vezes, uma verdade, a gente dá muitas voltas, e a gente pensa, reflete, e volta, explica novamente. O espírito do porte dele, tudo que ele fez foi muito perfeito, tudo muito perfeito. Então, aquele tempo era o tempo suficiente para que ele deixasse esse legado que é para todas as humanidades, como eu falei, para todos nós, né? E que a gente tem muito que caminhar ainda para compreender, a gente ainda compreende muito pouco. Alberto? Só escutando, né? A gente escuta. O Leco falou da passagem da Virgem Maria diante da cruz. É uma passagem que me toca muito. Ela vê o filho e ela se cumpra-se em mim a tua vontade. Nós não estamos falando para nós ficarmos zerados, parados. Não. A proposta é você saber lidar com todas as situações. Eu acho que Jesus ele estava sempre mostrando isso para a gente. Sabe, a qualquer momento, tudo pode acontecer. Tudo. Até o desencarne.
né? Um espírito veio colocando para nós, nós estamos preparados para o desencarne, então nós temos que estar preparados. É isso que ele vem mostrando. Não é para, Jesus era bonzinho. Não, é que ele prepara o ser, ele não vai contra aos doutores da lei, né? Ele simplesmente ele bota só um item, que é o principal, pelo que nós podemos notar, o amor. Que nós tenhamos os doutores da lei, nós precisamos, mas com amor no coração, né, para poder ajudar, né, a todos que necessitam, e todos nós necessitamos sempre de algo. Podemos ser bom, né, em uma parte, mas na outra não. O Alberto é capenga. Então eu preciso da Ana, eu preciso do Leco, eu preciso do irmão que está ali, sabe, me atendendo. O dia que nós, né, tivermos essa sacação, nós vamos dar uma melhorada. E a sociedade acho que está caminhando para isso, né? Que não é só o espírita, né? Tem os irmãos evangélicos, tem os católicos, tem os umbandistas, está todo mundo começando a ter essa noção de que, como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes, só o amor constrói. Ele sempre tenta, né, fazer essa colocação do amor, porque o amor ele toca, como Paulo fala, ele é bom, ele não quer o mal, ele não sente inveja, ele não se envaidece. Então, com amor, tudo se torna mais calmo, mais tranquilo, mais positivo. Até a onda que vem alta, né, você mata ela de uma maneira, acalma a onda de uma maneira com amor. Eu vejo mais ou menos assim. Quando você coloca, Leco, você colocou, eu acompanhei, eu visualizei. É uma cena que realmente, né, uma mãe vê o filho ali, e hoje em dia nós estamos vendo muito isso. Então, que essas mães possam ter esse suporte de amparo, acho que é por aí. Fala um pouco agora. Isso aí que você falou, lembra das palavras de Simeão para Maria, né? Que aquele filho seria uma espada que transpassaria seu coração, né? Isso também é a realidade para muitas de nós aqui, né? De muitas mãos. E voltando para o amor, Alberto, voltando para o início, né, do que o Leco falou, a vinda do Mestre Jesus a nós, para perto de nós, mais perto de nós, encarnado, foi um ato de amor, né? Nasceu do amor, nasceu da compaixão, né? Do cuidado, né? Com a solicitude que ele tem por cada um de nós. Cada um de nós tem uma relação que é única, que é individual, que é pessoal, com o Mestre Jesus. Ele conhece cada um de nós pelo nome, conhece as nossas histórias, as nossas dores, os nossos angústias, também as nossas potências, né? O que nós temos condições de realizar, né? E esse amor nos acompanha, né? Na matéria e fora da matéria, né? Nesse intercalar que a gente vai fazendo, né? Ao longo da nossa trajetória como espíritos imortais que somos. E esse amor e essa solicitude nos acompanham, nos guia, né? E pensando nisso em termos de planejamento reencarnatório, essa configuração familiar, esse contexto, tudo que foi planejado para essa vida é para o nosso acerto, é para a nossa melhora, ainda que muitas vezes não pareça, ainda que muitas vezes nos choque, nos assuste, que a gente não consiga compreender. Foi um ato de amor, né? Foi uma providência divina que nos colocou exatamente na situação, nesse contexto de configuração que nos encontramos nessa vida, né? E tudo isso é sustentado pelo amor de nosso Mestre Jesus, como governador do nosso orbe, né? E seus prepostos, né? Que trabalham em nome dele. Uma vez, eu estava vendo uma palestra de um amigo de Chico Xavier, e ele estava comentando, né, que numa conversa íntima com Chico
Chico disse que Jesus, além de ser governador do planeta Terra, ele é gestor de outros 4 planetas, né? Um deles é Capela, por isso que, quando digo Capela, o planeta que orbita em torno da estrela da Capela, né? E é por isso que houve esse intercâmbio entre Capela e a Terra. Um outro é Sirius, por isso que naquele livro Renúncia, Alcione, ela também... Então você vê, o Capela ele estaria num nível de regeneração, esse Sirius já é um mundo feliz, e ele também é o gestor do planeta que já está funcionando e que está recebendo já os exilados da Terra, porque está acontecendo essa migração também de espíritos da Terra, e ele também está responsável pela formação de um outro planeta que está como se a Terra estivesse há 4 bilhões de anos, ainda está naquele fogo todo, né? Está na formação, né? E aí, depois dessa informação, eu fiquei pensando, falei, será que Jesus ele vai ter que ir também para esse planeta novo que está recebendo o pessoal da Terra? E fiquei com isso na minha cabeça. Falei, poxa vida, que sofrimento, né? Poxa, vai ter que voltar de novo, de repente vai sofrer de novo, vai ser crucificado de novo, passar por tudo. E aí, nesse momento que eu estava com essas minhas perguntas existenciais, houve uma interferência de um espírito no meu pensamento. E aí foi nitidamente uma pergunta que ele me fez, era assim: até onde você iria para ajudar seu filho? E aí a nossa resposta mais óbvia que a gente fala, né? Ah, eu vou até o inferno. Né? A gente responde, quem a gente ama, a gente vai até o inferno. E aí esse espírito falou assim, Jesus faz isso. Foi muito profundo isso. Porque eu não tinha esse pensamento do amor que ele tem pela gente. Né? Até onde ele vai agir para nos ajudar, para nos dar a mão dele. Desculpa aí a emoção, mas isso me marca demais. Tá valendo, Leco. Jesus ele sempre teve esse lado de cooperar. Ele começa chamando o seu lado apostólico, né? O grupo apostólico são pescadores. Ele vai lá, pega, né, os pescadores, conversa. Então, depois vem um médico, depois aparece Magdala. Então, eu acho que ele mostra claramente que ele vai quebrando também esses conceitos antigos, esses preconceitos que existem ainda em nós. Às vezes nos pegamos com alguns preconceitos. Então, acho que ele veio trazendo essa mudança desse comportamento. Aninha, se quiser falar, eu sei que você conhece bem isso, Aninha. Essa mudança desse comportamento, e eu pego o Alberto de 30 anos para o Alberto de agora, como é que ou ocorreu uma mudança normal de vida, mas em virtude também de estar estudando essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos reeduca para essa melhora que foi colocada agora, nós colocamos agora, essa melhora. Nós estamos melhorando, nós estamos caminhando. Isso é que é muito importante. Alberto, mas se de repente eu titubear, se eu cair, levanta, procura um amigo, procura uma casa que vai te ajudar, seja uma igreja, seja, né, um centro espírita, seja um profissional da área de psicologia, isso te ajuda muito, vai te dar um suporte para o nosso crescimento. Nós ainda precisamos muito. Mas voltando ao amor, o amor dele
é grande por nós. Isso também me emociona muito, Léo, porque todas as vezes que nós nos pegamos no passo do erro, nós pedimos ajuda a Ele. Jesus, me ajuda. Jesus, e sempre vem aquela, né, aquela onda positiva. Quando nós estamos mais sintonizados, só em pensar em Jesus, já clareia a nossa forma de pensamento, já dá aquela clareada. E como nós conhecemos dentro da doutrina, se você pegar um copinho d'água com um evangelho, com fonte viva, com uma leitura edificante, como é que isso vai nos acalmando, vai nos transformando? Nós estamos falando de coisas atuais, essa transformação ela vai vindo. E de tanto, como é que aquele ditado água mole em pedra dura, tanto bate que até fura, acho que é isso, se eu estiver errado, corrija. É mais ou menos isso. Nós ainda estamos, né, nesse caminho. Esse caminho é um caminho que e o importante é isso. O que ele mostrava era a coletividade. Jesus mostrava: ó, você precisa do fulano, do ciclano. Eu preciso do Leco, eu preciso da Ana, eu ainda preciso de um amigo para eu poder, sabe, ter essa caminhada, para eu poder melhorar, estar mais pleno. Por enquanto eu estou aprendendo. E Jesus é esse farol. Jesus, Maria, foi colocado aqui Maria, José, espíritos que realmente vieram para mostrar. Não precisavam, mas mostraram. Ó, o caminho é esse. E que nós já somos exemplos do pessoal que está atrás da gente, que já está observando. E a Aninha, puxa, a Aninha falou isso, né? Opa, o Leco, numa passagem, viu, eu fui buscar uma colocação sua do A Caminho da Luz. Esse é o processo, é básico. É um ajudando o outro. Quando nós fizermos em todas as áreas, a coisa começa a ficar até mais, a onda fica mais mansa. Fala, Aninha. Não, você está Pode lembrando falar. do livro dos Espíritos, que é exatamente isso aí que você está falando, né? Que sempre é essa solidariedade, essa fraternidade. Eu sempre vou estar, é o ideal que eu esteja dando a mão para um que precisa de algo que eu já tenho, e o outro me sustentando aqui do que eu não tenho. É assim que que nós caminhamos, né? Não há outra maneira, né? Não é se isolando, né? Como muita Isso. gente imagina, pelo contrário, é vivendo, né? É vivendo e convivendo, né? E você falou de cair, levantar, de buscar um amigo, e também vou voltar os olhos para o guia, para o modelo, como Jesus faria. Caramba, mas do jeito que Jesus faria, eu não consigo fazer, eu não tenho amor suficiente, eu não tenho nada suficiente para fazer. Mas então, o que se aproxima? O que dá para fazer? Né? É. A gente, às vezes, tem que puxar lá no fundo para tirar algo que seja vagamente semelhante ao que o guia, que o modelo faria. Mas o olhar é esse, né? E assim a gente vai aprendendo, e assim a gente vai caminhando. E como o Roberto falou, a gente cai pra caramba, a gente erra muito. Mas a gente está aprendendo a se levantar. Eu acho que isso é o principal. Cair, tudo bem. Cair faz parte, não saber faz parte, se perder faz parte. Mas eu acho que com a doutrina espírita, com Jesus, né, com o Evangelho, a gente aos poucos vai aprendendo a voltar. Se perde, volta. Cai, levanta. A gente vem tentando solidificar isso dentro de nós. Talvez seja, por enquanto, o aprendizado possível, né? Nos conhecermos e aprendermos a voltar cada vez que a gente se perder. Né? Porque agora também a gente já sabe que tem para onde ir. Né? A gente não está mais completamente perdido. A gente se perde por hábito, mas a gente já sabe que tem para onde ir, para onde voltar. A gente já conhece a fonte. E isso que você acabou de falar, você está falando,
eu estou lembrando do SENC, do Sereno de Luz, do Nair Monteiro de Castro. Para nós é uma grande oportunidade de nós estarmos ali. Ali é que está dando cada um na sua praia, como diz o ditado popular, né? Você tem a Igreja Católica, você tem né, a Igreja Evangélica, e cada um se sente bem aonde vai. Isso é que é importante. Você ter esses focos de luz para nós podermos dar continuidade e nos fortificarmos. Você estava falando, eu pensei muito, eu fui lá no jardim de Dona Anaí, eu dei um pulinho lá, falei, a Aninha está falando, volta, Alberto, vamos para a live. Leco. Eu estou pensando do acolhimento, né? Como é importante a gente conseguir, em todos os momentos de nossas vidas, praticar esse acolhimento. Porque muitas das vezes as pessoas estarão ao nosso redor desequilibradas e a gente, se estiver minimamente equilibrado, precisamos acolher, precisamos oferecer a mão. E muitas das vezes nós estaremos desequilibrados no meio de pessoas sãs. E a gente precisa também ter a coragem, né, e a humildade de pedir ajuda. E eu acho que o grande problema é que vestimos algumas máscaras de seres já praticamente prontos, né? Não, eu não posso pedir ajuda, que vão achar o quê? Que eu sou um espírito trevoso. E olha só, não tem essa, gente. Todos nós, de alguma forma, como eu fiquei brincando com o Alberto ali, nós somos de 4º nível, né? Espíritos ainda com muitos problemas. E de vez em quando a gente vai alternar. De vez em quando a gente vai estar bem, né, no momento equilibrado da vida, mas tudo é muito cíclico. E nós temos que, de alguma maneira, aprender a pedir ajuda sem nos sentirmos de forma nenhuma assim humilhados, ofendidos, né, para baixo. Faz parte, faz parte. Eu acho que o Natal é esse momento onde a gente recebe mais esse estímulo externo com toda essa energia que flui. Mas são 364 dias no ano que supostamente estamos soltos. E aí? Acontece um problema? Não. Só no Natal que eu peço ajuda, que eu oro. Não, a gente precisa buscar essa sintonia o resto do ano inteiro, porque nós somos seres que vivemos, né? Que vivemos nossas angústias, nossos medos, né? Nossas dores, e não podemos nos envergonhar. Não podemos. Então, tá com problema? Bate na porta, liga, manda uma mensagem no WhatsApp. Não tem, vai lá no centro, faz um pedido, às vezes silenciosamente, não queria conversar com todo mundo, mas pega uma pessoa que a pessoa confia mais para bater o papo. Não podemos nos afastar. Essa família que a gente construiu é uma família muito boa, né, de grande amizade, e sempre haverá alguém, um ombro amigo para a gente chorar, e sempre haverá alguém que vai nos oferecer a mão para quando a gente cair. E quando a gente estiver bem, é o nosso momento também de oferecer ajuda. Porque, como o Alberto falou e a Ana tá falando desde o início, é o amor, né? O amor que vai fazer a gente caminhar. Sem esse amor, né? Esse amor com direção, com sentido, né? Com tamanho, que a gente chama de caridade, não adianta. Só amar, tô amando aqui na minha casa, não funciona. A gente tem que colocar para fora esse amor. A gente tem que, de alguma maneira, botar ele para andar. E é isso que Jesus, 2000 anos atrás, passou aqui no nosso planeta para nos ensinar, né? A gente precisa amar como ele nos amou. Quem coloca muito isso atualmente, Leco, é o Tiago Brito. Ele bota muito vídeo e ele faz o que você acabou de falar, né? Nós ainda não somos os super espíritas, os super religiosos. Nós estamos no caminho. Achei muito interessante. É um ajudando o outro. É simbólico, né? A mão, sabe? Tem dia que, Aninha, estou precisando de um apoio.
Tem dia que eu levo, opa, e acha a melhor pessoa para conversar, aquela que tem afinidade, como você colocou, acho muito bem colocado. Porque tem dias que a onda vem forte para a gente, né? Então a gente tem que botar para fora. Gostei, bacana, Léo. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Vocês querem fazer as considerações finais, apresentar mais uma coisa? A gente pode passar o tempo que for, não tem problema nenhum. Quer falar, Aninha? Eu estava pensando aqui na minha lista, de que você é um dos que encabeçam, assim, que eu peço socorro de vez em quando. Não vou falar os nomes de todos, para não correr o risco de esquecer algum, mas isso aí é natural, isso faz parte Eu da também. vida. Aninha, Sem problema. a nossa conversa já é, né, um ajudando o outro. Isso é muito importante. Não. Leco, eu estou com um livro aqui, um conto de Natal. Dá tempo para ler? Lógico que sim. Então, aí, né, você vai encerrar. O livro é o Antologia Mediúnica do Natal, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. E o número é de 62, a passagem, a página. Conto de Natal. A noite é quase gelada. Contudo, Mariazinha é menina de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto. É Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando. Louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada. Repete: Jesus nasceu. Descalça, vestido, roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe, que a beije. Menina triste, sem pai. Aqui e ali, pede um pão. Está faminta e doente. Vadia, sai depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra. Outros dizem: fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala, doce e brando. Surge e fala, doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus. Hoje é noite de Natal. Estou pensando em Jesus. Não recorda mais alguém? E ela, a chorar, disse: penso também, com saudade, em minha mãe, que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo de padaria. Depois de comer, então, e a pobre sorriu contente. Queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo, aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma,
olhos em luz. Sou seu amigo de sempre, minha querida filha. Eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus, na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo cai, de leve. A menina estava morta. Francisca Clotilde. É contigo, Léo. Que bonito, hein? E que poesia. Aninha, com você, para a gente encerrar, tá? Eu acho que nesse momento em que, como falei antes, todos não tem ninguém que não esteja passando por alguma dor, por alguma dificuldade, por alguma perda, algum enfrentamento, alguma luta consigo ou com um familiar, uma pessoa próxima. É o momento de nós nos voltarmos para esse Mestre Jesus, principalmente nessa época, né? E como o Alberto falou, ele se encontra mais próximo de nós, porque se aproxima da Terra, mas também porque, pensando nele, nós conseguimos percebê-lo, né? Esse amor está sempre à nossa disposição, mas muitas vezes a gente não tem condições assim, de perceber, porque estamos com a mente atarefada, né? Voltada para outras coisas. Então, eu desejo de todo o coração para todos nós que a gente guarde na lembrança um pouco dessas figuras do Evangelho que nós falamos, como José, da Galileia, Maria de Nazaré, Roberto falou de Maria Madalena também, de alguns apóstolos, mirar nesses exemplos e buscar esse silêncio interior para nos conectarmos a esse mestre que nunca se apartou de nós, nunca partiu daqui, segue caminhando conosco, né? A gente recebeu uma mensagem mediante há pouco tempo que fala que nessa época, nesse tempo próximo ao Natal, que é tempo de espera, que é tempo de esperança, muitas possibilidades se tornam realidades apenas porque Jesus está mais próximo de nós. Então, que a gente possa buscar o silêncio interior, a prece, e vivenciar esse momento que é tão precioso em nossas vidas, né? E celebrar essa data que é a data mais importante de nossas vidas, porque é a data em que o nosso mestre esteve aqui entre nós na matéria, para nos ensinar. Acho que é isso, tá? que eu levo dessa nossa conversa de hoje, que eu gostaria também que pudesse ser uma reflexão para todos. Quem de vocês gostaria de fazer a nossa prece final? Quer fazer, Aninha? Da outra vez fui eu. Então vamos lá. Leco, Sim. convoca aí o copo d'água. Isso, pessoal. Quem tiver um copinho d'água, esse é o momento para a gente receber as nossas bênçãos de Natal. Claro que todos nós já estamos recebendo, eles já estão em nossos lares, né, trabalhando incansavelmente. Dá para perceber nitidamente que esse trabalho não é nosso, é deles. Era um projeto que já estava na mente dos nossos amigos espirituais há muito tempo. E quem puder complementar isso com a água para fluidificar, fique à vontade, tá? Vai lá, Albertinho. Jesus. Querido amigo, agradecemos pela oportunidade desse bate-papo, dessa conversa amiga edificante, que entra em nossos corações
que toca em nossas almas, espíritos e consciência divina. Querida Virgem Maria, que o teu amor possa se espalhar nesse momento, como teu manto sagrado, nesse orbe azul, e que o teu fiel escudeiro, Dr. Bezerra de Menezes, com sua falange, com seus amigos espirituais, Dr. Eurípides Passanufo, Dr. Herman, a irmã Sheila, espíritos que cuidam da saúde espiritual do orbe azul, possam nos inspirar a melhora do comportamento, sendo mais simples, mais amigos, mais irmãos. Ó Jesus, tu que és luz, nos conduz para os bons atos, os bons pensamentos. E nesse momento, Jesus, vibramos pelo orbe azul, pelo Brasil, pelo coração do mundo, pela pátria do Evangelho, mas também para todos os continentes. Nos 4 cantos do mundo, chegando essa energia transformadora, amiga, renovadora. Jesus, abençoa-nos e agradecemos pelo Natal contigo. Graças a Deus. Muita paz. Meus queridos amigos, só tenho que agradecer a vocês dois. Foi muito legal. E com certeza... Essa galera que está assistindo. Isso. E com certeza eu saio muito mais leve hoje, porque foi inspiradora. Verdade. E foi realmente tocante tudo que a gente falou aqui. Muito obrigado a vocês dois, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Leco. Obrigada, Alberto. A oportunidade de trabalho foi muito boa. E agradecer também a todo mundo que está assistindo aqui a nossa live ao vivo. E depois ela fica no Facebook, vai para o YouTube. E quem estiver assistindo sem ser ao vivo também agradeço demais. E se puderem encaminhar, né, compartilhar essa nossa conversa para que esse bate-papo fraterno, tudo que a gente falou aqui sobre Nosso Senhor, sobre Jesus, sobre Maria de Nazaré, sobre José, que possa chegar também a outros lares, que todos nós precisamos um pouquinho desse contato. Obrigado a todos, agradeço demais. E se a gente não se vir até sábado, Feliz Natal a todos e que verdadeiramente possamos curtir, sentir, né, e abraçar esse espírito natalino que é tão importante. Abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, tá? E quem está assistindo a gente também, ótimo Natal. E estaremos juntos em breve em mais uma live. Semana que vem voltamos ao nosso A Caminho da Luz. Boa noite a todos. Valeu, Leco. Valeu, Aninha. Tchau, gente. Beijo. Tchau, pessoal.